A gente vai começar hoje Perek Zayin, do livro Nefesh HaChaim. E vamos começar fazendo um pequeno resumo dos prakim anteriores, só voltando àquilo que a gente já falou sempre. O livro Nefesh HaChaim, ele, no Shar Aleph, né, na primeira parte dele, ele fala sobre a essência do homem. E a gente vai tentar resumir agora o próprio Rabbi Chaim Volozhin, no começo desse Perek Zayin, o sétimo Perek do primeiro portão, do primeiro Shar, ele faz um resumo dos últimos dois prakim e vamos continuar. Então eu vou ler um pouquinho o que ele escreve, vamos tentar explicar esse pequeno resumo e partir para a próxima etapa. Agora a gente vai conseguir entender melhor aquilo que a gente explicou já desde o quinto capítulo. Que o homem ele é a alma viva de todos os mundos que existem aqui no nosso mundo. Ou seja, do nosso mundo material, dos mundos superiores, dos mundos mais superiores ainda, dos mundos dos anjos. A alma de tudo é o homem. Agora fala o Nefesh HaChaim. Lo nefesh ke nefesh anatun vedavuk mamash betor guf adam, dezelo itachen. Agora o conceito que o homem é a alma do mundo não é o mesmo conceito da alma que existe dentro do nosso corpo. A nossa alma e o nosso corpo é uma coisa só. Quer dizer, uma coisa só. Existe o corpo e existe a alma. A alma a espiritual, né, a Nefesh HaElokit, a alma divina, ela tem as vontades espirituais dela, que é se conectar com Hashem, Torá, Mitzvot, e o corpo ele sempre puxa para baixo. Existe uma contradição. Mas a alma e o corpo estão juntos. Existe uma famosa Gemara, que a Gemara traz que tinha duas pessoas. Um era cego e um era uma pessoa que ele não podia andar, não tinha os pés. O cego podia andar, mas não enxergava, e tinha um outro lá que ele era neche, como se fala neche, deficiente, não podia andar. E os dois estavam lá num campo de maçãs ou qualquer outra coisa, e de repente todas as maçãs foram roubadas. Aí chega o dono do campo, vê os dois lá, falam, vocês roubaram. Ele chega para o cego e fala, olha, você roubou. O cego fala, eu roubei? Eu não enxergo. Como eu ia saber onde tem maçãs? Não enxergo. Então ele vai para o outro deficiente, você roubou. Eu não ando, como eu roubei? O que ele fez? Ele pegou o cego, colocou o cego no ombro, pegou o deficiente, colocou o deficiente no ombro do cego, o cego andava e o deficiente falava para ele onde ir, vai para a direita, vai para a esquerda, e assim vocês roubaram, acusou os dois. A mesma coisa fala Gemara, que depois do 120, Deus chega para a pessoa e fala, olha, você fez pecados, foi o corpo. Fala para o corpo, fui eu, foi a alma. O corpo fala, olha o que sou eu sem a alma, foi a alma. Então, o que ele faz? Ele junta um no outro. Quer dizer, existe uma junção fenomenal entre o corpo e a alma. Quando nós mexemos o nosso braço para a esquerda, para a direita, o corpo e a alma fazem isso juntos. Certo? Não tem separação. Então, vem o Nefesh HaChaim e me fala, isso que o ser humano, que o homem, o Yehudi, né, é a alma do mundo, e não somente desse mundo, de todos os mundos, não significa a mesma. Não é a mesma coisa do que a gente fala que a alma é a alma do corpo. Não é a mesma coisa. Tem uma diferença. Por quê? Então ele fala, do mesmo jeito que todos os movimentos do corpo, eles vêm através da alma, assim é o conceito do homem, é a alma do mundo. Tudo que acontece no mundo, Sidrei, Amerkavá, todos os Sidarim, todas as coisas que acontecem no nosso mundo, eles dependem do despertar das ações do homem aqui embaixo. Mas não que é automático. Quando nós fazemos assim com a nossa mão, é automático. O corpo e a alma estão se mexendo juntos. Quando o homem faz uma ação, não é automático. Não é na hora que ele fez aquela ação, já aconteceu alguma coisa. Se brotou alguma coisa, isso aqui vai levar a alguma coisa, certo? Ou seja, isso que o homem é a alma do corpo, do mundo. O Yehudi, a alma do mundo, não é o mesmo conceito de que o Yehudi é a alma, de que a alma é a Neshama é a alma do corpo, porque a alma e o corpo e a alma são muito, muito juntos. Aqui é o conceito de que tudo depende dele, certo? Isso que o Yehudi é a alma do mundo significa que as ações do Yehudi, as ações, os maasim, as machshavot, as falas, tudo que o Yehudi faz, eles criam e eles influenciam no mundo, e o mundo vai andando de acordo com isso. Igual que a alma vai levando o corpo, o Yehudi vai levando o mundo, mas não é de imediato. São processos. Ok?
E o Nefesh HaChaim ele explica que tem dois motivos por que o homem é a alma do mundo. Ele fala, um a gente falou no Perek Rei, o outro a gente falou no Perek Vav, que um é que o homem ele engloba todo mundo dentro dele. O homem ele foi criado antes do mundo e depois do mundo. Achor vakedem tzartani. Significa tudo que existe no mundo está englobado na alma do homem. Isso é número um, certo? E número dois, porque o homem ele é superior, gavoa, ele é superior a todo mundo, certo? Ele é superior, ele é gavoa mikol olamot, ele está lá em cima e automaticamente ele influencia tudo que está abaixo dele. Então tem dois motivos por que o homem, o Yehudi, influencia o mundo, porque ele, que Viachol, está numa posição espiritual muito, muito elevada, e tudo que ele faz, tudo que acontece com ele influencia aqui embaixo, certo? Pode ter um terremoto espiritual baseado no que ele faz. E número dois, ele engloba todo mundo dentro dele. Isso foi o que a gente viu no Perek Rei e no Perek Vav, falando sobre a influência do homem no mundo. Agora vem o Nefesh HaChaim, o Nefesh HaChaim começa a explicar de uma maneira um pouco mais acessível a nós o que significa esse conceito, aonde está essa alma. Ou seja, todos nós que estamos aqui, certo? O povo de Israel, somos a alma do mundo. Influenciamos todo mundo para o bem e Chas v'Shalom pelo contrário. Mas aonde está isso? Aonde eu encontro isso? Nas minhas mãos, na minha cabeça, na minha fala? O que significa que eu sou? Aonde está essa alma? Então vem o Nefesh HaChaim, ele fala aqui umas palavrinhas interessantes. Velazot, por esse motivo, sabe, quer saber aonde está, aonde se encontra esse conceito que o homem é a alma do mundo? Velazot, lo levadon nitena mishpat bechira. Somente para o homem foi dado o conceito da escolha. Ninguém tem escolha no mundo, somente o homem. Os anjos são seres muito, muito espirituais, mas eles não têm escolha. Eles têm uma shlichut, uma missão que eles precisam fazer, e eles vão fazer ela até o fim. Eles não têm outras vontades. Não têm vontade de ficar em casa assistindo um jogo e não vou fazer a minha missão. Não. Ele foi criado para fazer aquela missão vai ser feita, e ponto final. Certo? O anjo é chamado de Omed. Ele é estável, está sempre no mesmo nível. Ele não tem ups and downs, não tem altos e baixos. Ele está sempre perto de Deus, é uma criatura espiritual, uma criação espiritual muito elevada, certo? Mais elevada hoje, nesse momento, do que o homem que vive aqui nesse mundo, mais próxima de Deus. Temos vários malachim, Gabriel, Rafael, Michael, só que eles não têm escolha. O que Hashem manda eles fazerem, cada um só tem uma missão. Às vezes a missão é a vida inteira, mas é o mundo todo. Mas eles têm uma missão para fazer, e essa missão eles fazem com toda a dedicação, com todo o fervor. Não tem escolha, não tem um Yetzirará para não fazer. Não tem vontade de passar um fim. É ótimo, não tem escolha. Por isso, está escrito no Pasuk, que o homem é chamado de Mealech. O homem é chamado de Mealech. Está escrito, Venatati lecha mehalchim bein haomdim haele. O homem é chamado de Mealech, ele anda. Ele pode andar para frente, pode andar para trás. Ele é Mealech. Natati lecha mehalchim bein haomdim haele. Os anjos são omdim. Às vezes os homens, eles andam e os anjos estão parados. O que significa parado? Parado ele está estável, está sempre no mesmo nível. Não tem escolha, não tem bchirá. Ele vai fazer o que precisa fazer e ponto. Uma criatura super, super elevada, próxima de Deus, vai fazer o que precisa fazer. O homem tem a bechirá. Agora, abaixo do homem existem os animais. Os animais também não têm escolha. A gente vê filme da Disney, então tem lá os animais selvagens que são ruins e os outros são bonzinhos. Mas na verdade, quando um leão mata uma zebra, o leão não é um rachá que ele está matando a zebra. É o instinto dele, é a vida dele, ele não é um perverso. Os animais, eles não têm também altos e baixos, certo? Não tem esse conceito de que ele é tzadik ou é rachá, um é mais tzadik, um é mais rachá, não. Eles são animais, e ponto final. Não tem uma elevação espiritual maior e uma elevação espiritual mais baixa. A palavra animal em hebraico nós falamos beheimá, bama. O que ela tem já está nela. Ela não tem como se evoluir. Só no mundo material, ela vai crescendo, mas não tem como se evoluir espiritualmente ou descer espiritualmente. Bama, o que ela tem está nela. O que ela tem por dentro se encontra por fora. E os anjos também, omdim, lehavdir, certo? Os anjos estão lá em cima, os animais estão aqui embaixo. Os anjos fazem a vontade de Hashem sem pensar. Os animais também fazem a vontade de Hashem sem pensar.
eles não têm escolha. O homem tem escolha. E a escolha do homem é o que define a alma do mundo. Porque aonde se encontra a alma do mundo, que é o homem, o Yehudi, na Bechirá dele. Se ele escolhe o bem, o mundo inteiro ele puxa para o bem. Se Chaz v'Shalom ele escolhe o mal, o mundo inteiro ele puxa para o mal. Mas vamos lá. A gente vai ler daqui a algumas semanas para Parashat Vayetze. Yaakov Avinu ele sonha com aquela escada. Veinei sulam mutzav arza veroshom agia shamayma, uma escada que está aqui os pés dela estão aqui na terra, a cabeça dela está lá em cima. O malachei Elokim olim veyordim bo, os anjos estão subindo e descendo nessa escada. Espera aí, os anjos sobem e descem? Tem anjos que estão subindo, tem anjos que estão descendo? Que história é essa? Sim, os anjos estão subindo e descendo Biskut Yaakov. Aqueles que fazem os anjos subir e os anjos descer é Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, o homem, ele influencia os anjos se eles vão para cima, e ele pode influenciar Chaz v'Shalom se os anjos vão para baixo. Ou seja, tudo depende da escolha de Yaakov. Se Yaakov Avinu quer trazer anjos bons para o mundo, boas influências, que a Kadosh Baruch Hu mande bons anjos para boas missões, para boas coisas acontecerem, ele faz. Malachim Elokim Olim. Mas Chaz v'Shalom, o homem também pode fazer que Malachim vão laredet, Malachim vão descer. Tudo depende do homem. Certo? Nós falamos no Keter, né, em Tfilat Musav, a gente fala Keter itenu lecha Hashem Elokeinu Malachim amonei mala imamecha Yisrael kvutzei mata. Keter itenu lecha Hashem Elokeinu. Uma coroa nós vamos dar para você, Hashem Elokeinu. Quem? Malachim amonei mala. Os anjos lá de cima vão dar uma coroa para você. Com quem? Imamecha Yisrael kvutzei mata. Com o povo de Israel que está aqui embaixo. O povo de Israel é o que faz os anjos corearem a Deus. Certo? A gente fala isso na Grisha Nitzach, certo? A gente faz os anjos rezarem. Tudo depende de nós. Nós influenciamos os anjos para que eles venham, se revelem aqui no mundo, tragam boas energias, ou Chaz v'Shalom o contrário, a nossa bchirá, a nossa escolha. A mesma coisa os animais. Lehavdil, certo? Sem comparar com os anjos. Um animal, ele pode ser um carneirinho que vai ficar pastando para o resto da vida dele. E no final das contas ele vai ser servido numa festa que não é uma festa positiva. Mas pode ser um carneirinho que vai se tornar um corban para Deus, um sacrifício para Deus. Quem eleva o carneiro é o ser humano, o Yehudi. Ou seja, a bchirá, a escolha do Yehudi, de transformar um animal em corban, de trazer influências boas dos anjos aqui para baixo, trazer energia positiva de Hakadosh Baruch Hu para a terra, a nossa bchirá, a nossa escolha, aqui está o ponto, aqui está a nossa neshama. Essa é a neshama do mundo. Fala o Nefesh HaChaim. O homem é o único que tem a bchirá. Os anjos não têm bechirá, os animais, lehavdil, não têm bechirá. E a bechirá do homem é o que faz a alma do mundo. Essa é a alma do mundo. Tudo depende de como você vai livchor. O Mikhtav Melial escreve que nós precisamos cada vez mais diminuir a nossa bechirá, diminuir a nossa escolha. A escolha, muitas vezes, ela é um problema, é um dilema. Tenho uma dúvida, faço ou não faço? É um problema. Os anjos, muito mais fácil. Acordou de manhã, já está lá pronto para a missão dele. Nem dorme. Os homens, em primeiro lugar, ele tem que ver, acordo ou não acordo? Primeira escolha do dia. Certo? Depois que já acordou, agora o que eu vou fazer? Certo? Então, é difícil. A escolha é difícil. Fala o Mikhtav Melial, nós devemos cada vez mais diminuir o campo da nossa escolha. Por exemplo, eu tenho uma... Vamos dar um exemplo. A pessoa, ele tem uma mitzvah que ele cumpre ela sempre. Ele decidiu, todo Shabbat eu vou acender velas do Shabbat. Dá um exemplo, tá? Então ele já não tem mais escolha. Acabou, todo Shabbat eu vou acender velas do Shabbat. Eu já não estou mais nessa... Para mim não é uma... Eu não preciso decidir se eu vou ou não vou. Eu já Kibalti ela eu recebi isso que todo Shabbat você leva no Shabbat, independente do que, então fiz isso um ano inteiro, 2 anos, acabou, já não tenho mais escolha. E assim vai, cada vez que eu vou conquistando mais áreas, a minha escolha vai diminuindo. Certo? Eu não tenho agora uma dúvida, uma itlaptut, uma dúvida se eu vou comer esse alimento que não é kasher ou se eu não vou comer. Eu decidi que eu não tenho mais essa dúvida não me persegue mais. Tem coisas
E assim a pessoa vai avançando, cada vez mais ele vai aumentando o campo dele, vai diminuindo as escolhas. Quando ele recebe sobre ele, aquilo se torna parte da natureza dele, acabou, ele não tem mais escolha sobre aquilo. Calvano, ele tem escolha, porque ele é um homem, ele sempre pode voltar para trás, mas é como se fosse que ele elimina aquela escolha, ele diminui aquilo. Ele está convicto que ele vai fazer. E cada pessoa tem o seu... vai conquistando os seus campos espirituais, vamos falar assim, diminuindo as escolhas dele. Mas a escolha do Yehudi, o fato dele poder escolher fazer o bem ou fazer o contrário do bem, isso aqui é a alma do mundo. Como escreve Nefesh HaChaim, Leatot atzmo vetaolamot leize tzad asher yachpotz. Através da escolha dele, que lá é o ponto, lá senta a alma do mundo, na escolha do Yehudi, ele pode inclinar os mundos para o lado que ele quiser. Certo? E mais ainda, mesmo se Chas Veshalom ele causou que mundos foram destruídos, ou seja, ele causou que energia espiritual, revelação de Hashem, foi tirada do mundo por causa das ações dele, ele pode, ele pode voltar atrás, e através da tshuva dele, ele pode letaken, livnot anerasot, construir aquilo que foi destruído, mitzat sheu kalulu meshutav mikulam, pelo fato que ele é ligado com todos os mundos, o homem está ligado com todos os mundos. Então tem um mundo espiritual elevado, que aquele mundo, Chas v'Shalom, foi, que viajou, a luz lá foi apagada. Não pagaram aqui a luz da Hevrat Hashmal, a luz foi apagada. E aquela revelação divina não foi trazida para o mundo, então não é que acabou. A pessoa pode ir lá consertar e de novo acender aquela luz e trazer ela para o mundo. Certo? Pelo fato que a bchirá da pessoa de fazer o bem e consertar o mal, aqui é a alma do mundo e o mundo vai sendo influenciado por causa disso. Na verdade, está escrito nos livros, assim fala o Gaon Mivilna, em Sefer Yonah, que a gente lê Yom Kippur, ele fala que o homem, o corpo e a alma do homem são comparados com o marinheiro e o barco. Você tem um barco, um navio, e o navio quer ir do Brasil para Israel. O navio sozinho não vai vir. Precisa do marinheiro. Agora, se você coloca o marinheiro na água e fala para ele vai nadando, ele também não vai conseguir vir. Quando o marinheiro está dentro do navio, aí ele consegue chegar depois de um certo tempo do Brasil para Israel. Então ele fala que o navio, ele fala em Sefer Yonah, que o navio, o barco, é como se fosse o corpo da pessoa. O marinheiro é a alma da pessoa. Quando um está junto com o outro e eles estão em conexão, aí a gente consegue atravessar o mar de um lado do mundo para o outro, ou seja, a gente consegue conquistar os nossos objetivos. Porque, na verdade, o navio sozinho, o corpo, ele puxa para um lado. O homem sozinho puxa para o outro lado. Certo? Se eu for dar um aspecto só para o corpo, para o navio, não vou chegar em lugar nenhum. Agora, se a alma também estiver sozinha, ela não estiver dentro do corpo, ela não consegue se elevar. Como ela consegue se elevar? Quando ela se conecta com o corpo e ela eleva o corpo dela. Certo? E isso é quando a pessoa escolhe fazer o bem. Ele escolhe com o corpo dele fazer o bem. A junção final, certo? Porque a bchirá, a escolha de onde ela vem. A alma quer fazer o bem. De onde vem a escolha da pessoa? Vem dos desejos materiais do corpo, que puxam uma pessoa para... Você vai acordar agora? Acorda daqui a pouco. Você vai hoje? Isso deixa para amanhã. O corpo deixa que a pessoa não faça as coisas. Então a pessoa tem que saber que ele tem que lenavet, ele tem que bemet, tomar as decisões corretas para influenciar o corpo dele, para elevar o corpo dele, para fazer o que é certo. Ok, pessoal? Então a bchirá da pessoa, esse é o ponto da alma do mundo, a escolha da pessoa, o livre-arbítrio da pessoa. Agora o Nefesh HaChaim vai falar mais uma palavra muito forte. Ele fala o seguinte: Vezeh shamar David HaMelech alav shalom. Essa é toda a explicação do que David HaMelech fala no Teilim. Hashem tzilecha, Teilim famoso 121. Hashem tzilcha al yad yeminecha. Hashem é a tua sombra. Hashem tzilcha. Hashem é a sua sombra. Hashem é a minha sombra? O que significa isso? Então, explica o Nefesh HaChaim,
Ainu, ou seja, a sombra de qualquer objeto, de qualquer ser humano, a sombra, ela está subjugada pelo material verdadeiro, certo? Que viajou. Se a pessoa levanta a mão, a sombra vai levantar a mão. A sombra não pode se rebeldiar contra a pessoa, só nos desenhos animados. Mas Bederech Klal, a sombra, ela anda de acordo com o que a pessoa faz. Se levantou a mão, a sombra levantou a mão. Abaixou a mão, a sombra abaixou a mão. Então, do mesmo jeito que a sombra, ela faz bidiuk aquilo que a pessoa faz. Ken bedimion ze. Imaginando dessa maneira, que viajou, é como se fosse Huid Barach Shemo, a Kadosh Baruch Hu, Mitchaber Lintot Olamot, ele se conecta, ele é a sombra do Yehudi. Ele se conecta com o Yehudi de tal maneira que ele vai levando os mundos aqui embaixo de acordo com o que o Yehudi faz. Hashem é sua sombra. Você fez algo bom, Hashem é sua sombra, vem bom para o mundo. Caso você fez algo ruim, Hashem é sua sombra. Isso aqui sumiu do mundo. Isso aqui foi tirado do mundo. Na verdade, esse conceito de que Hashem é a nossa sombra, isso aqui é um conceito muito, muito profundo. Em primeiro lugar, a gente tem que falar, a gente fala todo dia na Tfilah de Shacharit, no Korbanot, Ata hu mishenivra, Ata hu lifnei shebarat et haolam, Ata hu mishenivra haolam. Kadosh Baruch Hu é o mesmo que antes de criar o mundo e o mesmo depois de criar o mundo. Ou seja, o mundo não influenciou em Deus. Deus é o mesmo Deus. Grande, infinito. Só que o quê? Atal Mishenivra Olam, quando Hashem criou o mundo, ele se revelou no mundo dentro daquilo que o mundo consegue atingir, consegue receber. Hashem não traz uma revelação para o mundo além do que o mundo consegue receber, a reda do mundo ia terminar. Hashem se revela para o mundo de acordo com o que o mundo consegue receber. Dentro desse aspecto da revelação de Hashem no mundo pós-mundo, certo? Então Hashem é a nossa sombra. Só que Hashem ele quer, porque ele é a nossa sombra, porque ele quer que a revelação dele do mundo dependa de nós. Ou seja, a revelação de Hashem no mundo é nossa responsabilidade. Eu vou decidir o quanto Hashem vai se revelar no mundo. Nós, povo de Israel, vamos decidir o quanto Hashem vai se revelar no mundo. Bastante ou pouco. Ele é a nossa sombra. Agora, por que Hashem fez isso? Por que Hashem criou esse conceito de que a revelação dele no mundo, tudo de bom que quer se revelar no mundo, toda a grandeza de Deus que quer se revelar no mundo depende das nossas ações? Ele fez isso para que o nosso sahar, para que a nossa recompensa, que é a revelação dele, seja limpa. Existe um conceito chamado Nahama de Kisufa, o pão da vergonha. Quando a pessoa recebe sem ter trabalhado, é meio que ele fica meio com vergonha, certo? Quando a pessoa recebe porque trabalhou, porque se esforçou, então ele está contente com o que ele recebeu e não tem vergonha. Hashem criou o mundo de tal maneira que ele nos dá, ele se revela o bom dele através das nossas ações, pelo fato que ele quer que as nossas ações tragam a revelação dele para que a gente receba isso da melhor maneira possível. Porque se Hashem se revelasse sem eu ter feito nada, seria um Nahama de Kisuf, isso não é um presente completo. É um presente que sempre tem uma certa amargura por detrás. Para que o presente seja completo, você trabalha, você ganha, você é muito mais feliz com isso do que se você ganhasse de graça. Automaticamente, a revelação de Hashem depende das nossas ações. Hashem tzilcha, Hashem é a nossa sombra. Isso aqui traz uma responsabilidade muito grande para o homem. Agora, mais do que isso, o Nefesh HaChaim ele traz um midrash, e ele fala, olha, não é só no mundo. Isso aqui, esse conceito é muito certo, falando de uma maneira macro, global, grande, história do povo judeu, história do povo de Israel, história do dia a dia, do que acontece o que é falado nas Hadashot, certo? Depende das nossas ações. Mas mais ainda, fala o Nefesh HaChaim, a sua vida particular. Kol Adam, toda pessoa, ele é um mundo por si só. A sua vida particular, tá certo que ela não está nas Hadashot. Ninguém vai falar nas Hadashot, né, no Jornal Nacional, sobre o que aconteceu com você hoje ou ontem, mesmo que é muito interessante para você, para outros não é tão interessante. Se bem que hoje
Hoje com o Facebook, né? Cada um posta onde ele foi, cada um tem o seu noticiário, Divulgado. o que ele comeu, o que ele divulga, e tem pessoas que realmente gostam de ver o que os outros fizeram, mas Bederach, claro, no que o que interessa às pessoas de um modo geral é o que está acontecendo no mundo, na economia, no exército e assim por diante. Então, talvez não interesse ao Jornal Nacional do país falar o que está acontecendo com você, mas interessa a você. E a sua vida é um mundo inteiro, é um olam bifnei atzmo. Kol Yehudi, cada pessoa, olam malé. A Gemara traz em Sanedrin, Kol hametzil nefesh achad mi'Israel kilo itzil olam malé. Quando você salva uma pessoa, como se fosse que você salvou o mundo todo. Cada pessoa é um mundo por si só. Então vem o Nefesh HaChaim e me fala, olha, saiba que o que nós fazemos como povo de Israel como um todo influencia o mundo inteiro. Você, no seu particular, influencia também o mundo inteiro, mas também você influencia você mesmo. E ele traz o que está escrito no Zohar HaKadosh. Eu vou ler para vocês um trecho do Zohar HaKadosh. E o Nefesh HaChaim fala o seguinte, Bou re'eh, olam ha'tachton omed lekabel tamid, uleolam ha'elyon eino noten ela kfi shehu omed. O mundo inferior, o nosso mundo, está sempre recebendo dos mundos superiores, certo? A energia, os conceitos espirituais, o mundo de alegria, tudo está lá em cima. Lá em cima existe um mundo de alegria, um mundo de Chas v'Shalom, de coisas também que não são tão... Tudo está lá em cima. E o mundo aqui embaixo, ou seja, a nossa vida particular, ela está recebendo aqui embaixo aquilo que se revela de uma maneira muito forte nos mundos superiores. Então vem o Nefesh HaChaim e fala, Imu omed be'arat panim elemata, se a pessoa aqui embaixo está sorrindo, está se sentindo feliz, askach meirim lo milemala. Ele está sorrindo, ele está iluminando aqui embaixo, vamos iluminar ele lá de cima. Vem o omed be'atzvut, se ele está triste aqui embaixo, notim lodin keneged. Ele vai receber lá de cima também o conceito de tristeza. Por isso fala o Zohar HaKadosh, está escrito no Pasuk que trabalhem para Deus com alegria. Por quê? Que simchat Adam, quando a pessoa fica alegre, quando a pessoa tem arat panim, ele está sorrindo, ele está feliz, ele está... Moshechet eilav simcha acheret elionah. Ele puxa mais alegria de cima. Kach gam olam hatachton hazeh kemo shemitorer, kach hu moshech milemala. Um dos nomes de Hashem é Aleph, Hei, Yud, Hei, Ehyeh. Está escrito Ehyeh Asher Ehyeh. Explica o Midrash, o que significa esse Eke, Asher Eke. Hashem fala, como você é, assim eu sou. Você está alegre, eu vou te mandar mais alegria. Chas v'Shalom, você está triste, vai vir mais tristeza. Quem reclama, Hashem fala, você está reclamando? Então, beleza, vou te dar mais motivos para reclamar. Quem não reclama, quem fala, olha, está tudo bem, está tudo ótimo, hoje foi um dia perfeito e agradece tudo que ele tem, Hashem fala, você está agradecendo? Eu vou te mandar mais motivos para agradecer. Hashem Tzilcha não é somente no macro. Falou na Nefesh HaChaim, isso aqui também é no micro. Isso também está ligado com cada Yehudi. Em cada mundo e mundo de cada ser humano e ser humano, ele consegue atrair para ele, puxar para ele, simcha, alegria, vontade de viver de acordo com a vontade dele naquele momento. Então a pessoa tem que trabalhar sobre si para Chas v'Shalom não ficar triste. Certo? Eu dei um shur sexta-feira aqui para os homens, falando de Avraham Avinu. Que Avraham Avinu, qual que era a característica dele? Como a Torá define Avraham Avinu depois dos 120 dele, que é depois dos 180 dele, né, que Avraham faleceu com 180, Zaken Usvayamim. Assim está escrito na Torá. Que Avraham Avinu, ele era Zaken Usvayamim. Satisfeito com os dias dele. O que significa que ele era Svayamim? Está satisfeito com os dias dele. O que é Svayamim? Então a resposta é, assim falou o Ramban, Avraham Avinu estava satisfeito com tudo que ele tinha. Não tinha reclamações. Apesar de que ele sofreu, apesar de que teve episódios na vida de Avraham que foram difíceis para ele, teve muitos testes, mas ele era Svayamim. Ele estava contente com tudo que ele tinha. Estava feliz. Isso é Svayamim, satisfeito nos dias dele. Certo? Se você é assim, então a tua vida é boa. Você puxa para você a alegria. O último teste de Avraham, que foi o enterro de Sará, de acordo com alguns comentaristas, era justamente para testar como Avraham se comporta em momentos de dificuldade. Será que você continua alegre ou não? E é isso que fala o Nefesh HaChaim. Fala o Nefesh HaChaim, não vamos fugir do tema,
que o conceito de atrair para você, de atrair para o mundo boas energias, não é só para o mundo de uma maneira global, é para você também, para sua casa também. Você se comporta com alegria, você está alegre, você consegue ficar alegre, você atrai mais alegria e os portões da alegria vão se abrindo para você. Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu sou assim por causa que aconteceu isso comigo, por causa daquela pessoa, por causa daquele cara. Tinha uma pessoa chamada Rabi Elazar ben Dordaya, que ele foi uma pessoa que fez todos os pecados que poderiam ter feitos nesse mundo, ele fez. E quando ele foi fazer o último pecado da vida dele, ele resolveu fazer tchuvá. Foi fazer um pecado grave, ele resolveu fazer tchuvá. Aí ele começou a rezar, pedir perdão para as montanhas, e não estava conseguindo chegar no perdão. Ele falou, significa que Eina davar talui elabi. Eu vou fazer tchuvá? Isso depende somente de mim, não depende de mais ninguém. Eu não posso culpar aquele e esse, eu sou assim porque tive uma vida difícil. Eina davar talui elabi. Tudo depende de mim. Como eu me comporto? Assim. E ele fez uma tchuvá naquela hora, ele faleceu naquela tchuvá, saiu uma voz dos céus falando, Baruch haba, Rabi Elazar ben Dordaya l'chalei olam haba, foi aceito no olam haba, que ele fez uma tchuvá sincera e verdadeira, mas ele nos ensinou esse conceito de que Eina davar talui elabi, a responsabilidade que nós temos, tudo depende de nós. Muitas vezes a gente fica culpando o mundo e outros, por isso que eu não sou feliz. Não, você depende de você. A sua felicidade depende de você. E se você, Bemet, conseguir chegar nela, conseguir chegar nessa simcha, conseguir chegar em coisas boas, você atrai aquelas coisas boas que estão em revelações divinas e mundos espirituais para você, e aquilo vai se abrindo cada vez mais e mais. Esse é o conceito do Nefesh HaChaim no Perek de hoje, e ele termina falando que esse é o Inyan, mas isso Bezerra da Gema a gente vai estudar no shiur da semana que vem, que esse é o Inyan dos Kruvim. Só uma pequena palavra, no Beit HaMikdash tinha 2 anjos em cima do Aron, que eles ficavam numa posição, ou um na frente do outro, olhando para o outro como se fosse que estavam abraçados, ou brigados, um olhando para cá e um olhando para cá, certo? Quando eles estavam assim, quando eles estavam assados, quando eles estavam um olhando para cá, quando o povo de Israel fazia a vontade de Deus, um abraçado com o outro. Quando o povo de Israel, Chas v'Shalom, brigava com Deus, ia para outros caminhos, então eles se viravam, quer dizer, um para lá, um para cá. E fala que esse é o conceito dos Kruvim, mas Bezerra da Gema a gente vai estudar sobre os Kruvim, sobre essa ligação entre os dois, no próximo shiur, que também fala bastante da ligação entre o povo de Israel e Kadosh Baruch Hu, que na verdade tem que ser face to face, um olhando para o outro, abraçados, e não Chas v'Shalom, o contrário. Kol Tuv.